Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre literatura, mais especificamente sobre um escritor japonês chamado Haruki Murakami. O Murakami está entre um dos meus escritores preferidos e cada vez que eu leio um livro dele ele fica mais preferido ainda. Eu tenho uma restrição com os livros do Murakami porque normalmente ele faz uns livros bem longos. E eu detesto livro longo, porque eu gosto de ler em movimento. Eu gosto de ler quando eu tô na rua, em ônibus. Então eu gosto de levar o livro para os lugares. E um livro longo, igual a Crônica do Pássaro de Corda, que tem mais de 1 quilo de livro, é muito ruim de levar, é ruim de manusear. Então isso me incomoda no trabalho dele. Mas ele produz livros longos que são extremamente interessantes e instigantes. Então, sei lá, né? Por um lado é só meio a forma desajeitada para ler, mas eles não são livros que se perdem, né? Primeiro eu queria começar falando um pouco sobre quem é o Murakami, sobre como é o trabalho dele, pra gente entender melhor. Ele é um escritor japonês, nascido em 49, e além de escritor, ele traduziu para o japonês alguns trabalhos, algumas obras clássicas, assim, de escritores americanos, como o J.D. Salinger, que é o Apanhador no Campo de Centeio, e alguns outros autores. E ele, apesar de ele ser um sucesso de vendas, apesar de ele ser traduzido no mundo inteiro, é, o, o nicho literário, a crítica literária japonesa é um pouco avessa a ele por considerar ele americano demais, ocidental demais. E ele de fato ele tem elementos muito pops nos livros dele que vêm da formação cultural dele, né? É um cara que gosta muito de jazz, é um cara que gosta muito de escritores ocidentais. Então isso transpira na obra dele, essa, vamos dizer, entre aspas, ocidentalização transpira na obra dele, mas, assim, pra gente como ocidental, né, isso não afeta em nada. O Murakami ele é um cara difícil de descrever, difícil de resumir, porque ele não é, ele tá naquilo que a gente chamaria de realismo fantástico, apesar de não acontecerem coisas exatamente fantásticas no sentido de mágicas, fora do normal, assim, nas histórias dele, mas tem sempre elementos bizarros, elementos improváveis. Ele é ele é tido meio como um surrealista, é uma coisa melancólica, né, os livros dele. E tem um lance muito onírico nos livros dele. Tudo nos livros dele é muito ligado a sonhos, a percepção do ser. E é bem curioso, assim. Existe um padrão nos livros do Murakami. Eu até coloquei aí na imagem uma foto que é um negócio que eu adoro, que é o bingo do Murakami, que são elementos que acontecem em todos os livros dele. Então, todos os livros dele têm mulheres misteriosas, um fetiche com orelhas, um poço seco, algo que desaparece, a sensação de estar sendo seguido, uma ligação telefônica inesperada, gatos, discos de jazz, um melancolismo urbano, poderes sobrenaturais. Eu colocaria bem entre aspas, porque é, é muito particular o sobrenatural dentro do Murakami. Como eu falei, é uma questão muito mais ligada aos sonhos e a uma imposição de mentes um sobre o outro do que qualquer outra coisa. Mas tem sempre corrida. Aliás, isso é uma questão engraçada, a corrida. O Murakami ele é um entusiasta da corrida. E se você conhece alguém que gosta de correr e gosta de ler, provavelmente essa pessoa conhece o Murakami. Se essa pessoa não conhece o Murakami,
é um bom autor para você apresentar, porque o Murakami tem um livro que chama O que eu penso quando eu falo de corrida. Que são crônicas sobre a experiência dele com corrida. Então, se você conhece alguém que gosta de correr, provavelmente essa pessoa ou conhece ou deveria conhecer o Murakami, daí você pode apresentar. Outra coisa que tem são passagens secretas, um espaço vazio, estações de trem, mas estações de trem, né? O Japão é muito ligado a estações de trem. Flashbacks históricos, adolescentes precoces, é, pessoas cozinhando, pessoas falando com gatos, mundos paralelos. É, é, é que mundos paralelos é um jeito diferente, volta para aquela questão do onírico dele. Mas tudo bem. Sexo estranho. Uma capa do Chip Kid. O Chip Kid ele é um designer americano muito fodástico, sim. Eu não sei se as capas dele se impõem no mundo todo. Eu acho que a Alfaguara no Brasil, por exemplo, não deve usar. Mas sei lá. A Noite em Tóquio. Nomes incomuns, isso tem muito mesmo. Em todos os livros dele. Um vilão sem rosto e gatos que desaparecem. Então esses elementos, eles estão em praticamente todos os livros do Murakami. É muito reducionista você falar isso como se fosse um demérito. Porque não é, isso daí compõe o que é o Murakami, compõe o que você espera de um livro do Murakami. E os livros dele são parecidos, os livros dele têm uma aura parecida, mas os livros dele são sempre muito bons. Se eu fosse recomendar um livro, se eu falar, olha, começa a ler por esse livro, um livro que eu recomendo é o Incolor Escuro Tazaki e seus anos de peregrinação. Esse livro ele é muito interessante por vários motivos. Primeiro, ele tem todos os elementos do Murakami, né? Do bingo do Murakami. Então você vai ler e você vai conhecer como funciona a mente desse escritor, e você vai entender esse universo dele, e você vai saber o que esperar de outros livros. Segundo, que ele tem uma sinopse muito interessante, né? O Tsikuro Tazaki é um homem solitário, perseguido pelo passado. Na época da escola, ele tinha 4 amigos inseparáveis. E ele namora uma mulher mais velha, mas não esquece dos seus 16 anos, onde ele inexplicavelmente foi expulso desse grupo de amigos. Quando ele resolve revisitar o passado, ele descobre uma questão muito. O motivo que levou esses amigos a expulsar ele do grupo é muito inusitado. Eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa, mas é uma coisa assim que implicaria num ato que ele teria que ter feito e que ele sabe que ele conscientemente ele sabe que ele não fez. E uma coisa muito legal nesse livro é que assim, esses amigos dele, os nomes deles em japonês, o ideograma dos nomes deles, representam uma cor. Então tem o vermelho, o azul, o preto e o branco, são as cores que representam os nomes dos amigos dele, e ele era o único cujo nome não tinha uma cor. Por isso que ele é o incolor, Sikuro. É... Puta, é um livro muito bom, um livro muito gostoso de ler, é um livro que tem assim uma reflexão muito forte. Quando eu li esse livro, assim, teve um lance que me pegou no meio desse livro, que ele faz uma reflexão muito forte sobre talento e isso na época me incomodou, porque o Murakami ele fala num momento ali sobre talento como se fosse uma garrafa. Então, as pessoas elas têm um limite onde elas chegam com o que elas querem chegar. Tem pessoas que a garrafa vai ser maior, então ela pode ir melhorando e chegar até um ápice maior. Então, o talento meio que seria esse limite. Não necessariamente uma pessoa de um grande talento vai chegar a ser excelente, porque ela pode não encher sua garrafa, mas uma pessoa com um talento menor, por mais que se esforce, ela não vai conseguir passar daquele limite. Isso, eu vou te falar que assim, na época eu me ofendi, porque eu me considero uma pessoa de pouco talento no desenho, e isso na época me pegou pessoalmente, assim. Eu pensei assim, não, esse cara não pode estar dizendo que
por mais que eu estude, eu não vou conseguir ser muito melhor que isso. E com o tempo eu fui entendendo melhor minhas limitações e fui aceitando melhor isso e talvez, principalmente olhando o trabalho dos outros, olhando até onde os outros conseguem chegar, olhando o nível de estudo de cada um, o caminho de cada um e quanto essas pessoas conseguem chegar com o seu estudo ou sem estudo, isso foi ficando um pouco menos inverossímil para mim. E, na verdade, eu comecei a aceitar um pouco isso e entender muito dessa visão dele. E isso me deixou esse livro ainda mais interessante. Ele é um livro que assim que eu daria de presente, é um livro que assim que eu recomendo para quem nunca leu Murakami começar, principalmente por não só por ser um livro muito bom, porque é um livro muito bom, mas também por ser um livro curto, que é um livro que não é intimidador. Então vale muito a pena. Agora, se você já está aí inserido no mundo de Murakami, se você já está, né, apto, fala, não, agora quero procurar uma leitura mais completa do Murakami, eu acabei de ler a Crônica do Pássaro de Corda. Eu tirei um mês, porque eu tava de férias, eu falei, não, nesse mês eu vou ler a Crônica do Pássaro de Corda, que é um livro que tem quase 800 páginas, que daí ia ter mais tempo em casa, eu poderia, em meio um mês, um pouco menos de um mês, matar esse livro sem ter que ficar carregando ele para todo lado. E, e puta, como esse livro é fantástico. Nossa, como eu gostei desse livro. Eu sou uma pessoa que eu não guardo muitos livros em casa, mas eu vou te falar que Crônica do Pássaro de Corda é um livro que eu fiquei muito tentado a guardar. Eu tô pensando assim, eu não sei se eu quero me desfazer dele. A sinopse desse livro é assim: tem um cara que é o Toru Okada, ele é um jovem, ele é casado com a Kumiko, e daí em um determinado momento o gato desaparece, olha, em ponto pro bingo, e a vida dele começa a se transformar. Mulheres misteriosas começam a entrar na vida dele, tem uma adolescente precoce, e tudo vai acontecendo e assim, a vida dele vai mudando em torno dele. Isso é muito interessante, porque o Toru Okada, ele meio que fica onde ele tá e fica tentando entender, e fica tentando perceber, e fica tentando agir nesse plano mental de concepção, de entendimento, de compreensão e aceitação, e tudo vai acontecendo em torno dele. Tudo vai girando em. Não, as coisas não são diretamente relacionadas a ele, mas é como se ele estivesse no centro de um furacão. E a história vai seguindo, vai seguindo. O livro chama Crônica do Pássaro de Corda porque desde o começo o Toru Okada e a mulher dele ouvem um passarinho que eles nunca conseguem ver, que faz um barulho como se você estivesse dando corda em algum objeto. E eles falam que esse pássaro está dando corda no mundo. Essa é a brincadeira deles como casal. Então tem essa questão do pássaro de corda. Existem personagens fantásticos que entram na história, como a Malta Cano e a irmã dela, Creta Cano. É, a própria Meika Sahara, que é a adolescente precoce, é fantástica. Uma mulher que vai entrar muito mais lá pra frente, que é a Noz Moscada e o filho dela, o Canela, também são personagens excelentes. E assim, o livro ele conta em determinado momento boa parte de uma história que talvez a gente não seja tão familiarizado, que é um capítulo da participação do Japão na Segunda Guerra, com o domínio do Japão sobre o estado da Manchúria, que é a parte do Japão, seria o Japão continental, que é um momento que o Império Japonês tenta se expandir para o continente, mas é barrado pela União Soviética. E, e conta com muitos detalhes e com uma certa profundidade a relação do Japão com a Manchúria, com o estado da Manchúria e com e o que foi assim, né? O que rolou lá. E
essa história da Manchúria ela é muito interessante, a parte conta. Tem uma das cenas com uma descrição mais violentas e apavorantes que você pode pensar. É muito cruel, é muito forte, mas é muito bom. Uma questão interessante no Murakami é que ele coloca uma coisa que a gente talvez não tenha tanta noção, mas é o conceito de violência dentro do Japão. E ele trata muito da violência em muitas formas. Não só a violência. Ele não trata, por exemplo, de roubos, desse tipo de crime, mas ele trata de uma violência que não é simplesmente passional, é uma violência diferente. Às vezes meio gratuita, uma violência pela violência. Então é muito. É curioso, assim. No meio desse livro, ele fala. Ele tem uma reflexão sobre o povo japonês atual. Esse livro, ele, na verdade, sim, ele é uma reedição da Alfaguara. Eu não sei se a Alfaguara, se alguma editora já tinha publicado, mas ele é um livro dos anos 80 que a Alfaguara reeditou alguns anos atrás. Então, ele é um livro um pouco antigo, mas ele é um livro ainda muito atual e muito interessante. Apesar de assim, não se ter telefones celulares, a computação ser extremamente primitiva, já havia um fascínio ali pelos computadores, pela comunicação dessa forma. E, enfim, os personagens são fantásticos, e a escrita dele é muito envolvente e você não consegue parar de ler. São 800 páginas que você se apaixona, você se gruda naqueles personagens e você não quer mais sair dali. Essa viagem por essa mente do Murakami é uma coisa maravilhosa que eu recomendo para todas as pessoas que têm qualquer gosto por leitura. Eu acho que Murakami é um desses autores necessários. É um desses autores diferentes do que a gente vê. Apesar dele ser ocidental demais, talvez para o japonês, ele é oriental o suficiente para nós ocidentais. Então a gente consegue ter acesso a um tipo de visão de uma outra cultura muito diferente, de uma forma interessante, porque ele é extremamente acessível, ele entende o Ocidente, ele entende esses elementos pop e ele entende como construir essa história de uma forma funcional, inteligente, poética e muito reflexiva. Então eu recomendo muito esses dois livros. Na real, eu recomendo qualquer livro dele. Eu gostei muito do O Kafka Beira-Mar. É um livro que eu gostei pra caramba. Minha Querida Sputnik é um livro maravilhoso. Mas eu queria ficar só nesses dois nesse vídeo. Então, O Incolor Escuro, em seus anos de peregrinação. Se você não conhece o Murakami, começa por ali, se apaixona. E se você quer um livro para de fato assim mergulhar de uma viagem muito louca, muito onírica, com personagens fantásticos, vai para a Crônica do Pássaro de Corda, que vai valer a pena. Então é isso, obrigado aí quem ouviu. E deixe seus comentários se você já leu algum livro do Murakami, fala o que você acha e até a próxima. Valeu!